Eba! Boa noite, pessoas lindas. Vamos lá para mais uma live. Essa não é só uma live, é a live, tá? Uma live super, super, super importante. E a gente vai ter um papo muito interessante, uma conversa muito interessante hoje, né? Emocionante também, com a Mônica, que vai contar pra gente a história dela. A gente hoje vai conversar sobre um tema que mexe muito com a gente, né? Com todo mundo em qualquer fase da vida. Ninguém nunca tá pronto para viver um luto. Mas, uma vez que se precise passar por isso, né? Mônica já chegou, já vou chamá-la. A gente vai aprender hoje um pouco, vai ouvir a história da Mônica, né? E vai trazer isso pra vida da gente. Vou adicionar a Mônica logo. Eu já vou fixar o comentário assim que ela entrar. Obrigada por estarem aqui. Desculpem aí se cair a internet, se tiver som de eco. Vamos embora levar. Vai ser assim mesmo, porque a gente não pode deixar de fazer esse tema muito, muito, muito importante. Oi, Mônica, boa noite. Boa noite. Boa noite. Realmente tá com falha a internet. Estou escutando duas vezes também. Estou escutando duas vezes também. Bota o fone agora para ver se com o fone melhora. Porque quando a pessoa se escuta duas vezes é porque realmente tá com eco. Enquanto isso, eu vou colocar o comentário aqui. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Pra mim tá bom. Meninas, deem o feedback, por favor. Me digam se tá bom, se tá com eco ainda. Se está, quem é que tá com eco. Mônica, foca mais no teu Eu acho que eu ainda tô. Eu acho que eu ainda tô. Eu acho que eu ainda tô com eco. Eu acho que ainda tá com eco. Eu falo e escuto o que eu falo falei. e escuto o que eu falei. É tão ruim quando a gente fica se escutando, a gente fica desconcentrada. Vou entrar pelo outro telefone. Vou entrar tá? pelo Só um outro instantinho. telefone, tá? Só um instantinho. Tá bom, vá. A gente espera. Calma, Zenate. A gente já entendeu que tá com eco. Deixa ela entrar com outro telefone pra ver se melhora. Por enquanto, boa noite. Gente, fiquem à vontade para trazer, compartilhar, tá? Comentar sobre essa live. Essa live ela não foi feita para ficar em silêncio. Ela foi feita, foi criada, pensada, planejada há semanas, tá? Sendo trabalhada para que a gente possa falar sobre uma coisa que dói, né? Falar sobre uma coisa que dói, uma coisa que machuca, uma coisa que a gente evita, né? Mas precisa falar. Precisa falar para poder ter cura. A gente não consegue a cura se isolando, a gente não consegue a cura. Até consegue algumas doenças, né? Mas isso não é uma doença, isso é uma situação, é uma condição. E luto é uma coisa que é atemporal, né? E cada um tem a sua forma de lidar com o luto. Então, pronto, Mônica já mandou novamente solicitação. Vamos ver se agora dá certo, né? E aí a gente vai conversar lindamente sobre esse tema. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Essa live fica salva como todas as outras. Para posteriormente vocês poderem assistir. Oi, Mônica. Oi. Oi. E aí, ainda tá com eco pra você? Eu não tô ouvindo Eu não mais, tô ouvindo mais, não. Ah, então pronto. Escutei de novo. Agora. Ah, Maria. Maria. ó, vamos fazendo assim mesmo. Vamos conversando. Se você conseguir. Se você achar que tá muito ruim, Bora. a gente para, enfim. Mas fique à Você vontade. Você me escuta duas vezes. Tu tá se escutando duas vezes? Eu falo, Eu falo e a minha voz. Entendi. Pra mim não tá, não. Provavelmente pra quem tá... Ó, tá dizendo que tá quase bom. Então tá bom. Quase bom é bom. Mônica, vê só. Se apresenta. E aí eu me apresento e a gente dá início à nossa live. Então, meu nome Então, meu nome é Mônica. É isso, eu sou parte hoje em dia, batizando. Já tive meus dois filhos acompanhada. Um deles está com o Papai do Céu. E o outro tá comigo. A menininha.
Ó, tô dando a dica de tu baixar um pouquinho o som pra ver se Tô melhora. fazendo Tô isso fazendo agora. isso agora mesmo. Melhorou? Melhorou? Pra mim tá ótimo. Vai falando que as meninas vão dando feedback. Então, Certo, pra você é Então, mãe pra de falar. dois, um ainda está com você, está aqui, né, com você. O outro tá no céu. É. É. O que mais você quer falar sobre a Mônica? Você quer só parar aí ou você tem mais coisas de Mônica pra Não, falar? Não, tranquilo. tranquilo. Você é esposa, você é mãe, você trabalha, você É. faz um monte de coisa. Você é a nossa conselheira, nossa diretora financeira. Eu Isso. vou apresentar por você. Então, Então, minha minha experiência com com luto luto até até era só era só uma pessoa da pessoa família da ou outra família ou outra que que falecia, né? falecia, né? Já, Pessoa já já idosa, idosa, muitas vezes, muitas vezes, criança, criança, primeiramente, na minha primeiramente na minha família, família, assim, assim, nascido, né? nascido, né? A primeira A vez. primeira vez. Ah, Ah, teve dois teve partos 2 partos prematuros, prematuros, Deixa eu botar meu fone. Peraí, só mas um assim, minutinho. mas não assim, não chegou, o bebê chegou, o não bebê chegou a chegou a pegar, né? Ele pegar, né? Ele nasceu, mas nasceu, mas tiveram muito pouco tiveram muito tempo de pouco tempo vida. de vida. Então, Então, assim, na verdade, o trauma mesmo acho que foi mais com ela, não é? A gente fica mais sentido por ela. A gente não chegou a conhecer, a tocar, a interagir, né? No meu caso, o bebê já estava comigo, né? Há alguns meses. A gente, deixa eu ver aqui, tá bem baixinho agora. Eu botei o meu fone. Ah, Pode melhorou. ser que o seu melhore agora. Pronto. Bom, antes de tu continuar contando já na live, Vai me deixa eu orientando, me porque apresentar. Não, só vou me apresentar rapidinho, porque a live é sua, tá? Esse é o seu momento de desabafar, de contar. Fique à vontade. Que eu espero, que eu desejo, a proposta dessa live é que você relaxe, que você se sinta confortável, até onde você se sentir confortável, tá certo? Para compartilhar o que você quiser compartilhar. O que você quiser guardar para você é seu, tá bom? Então fique tranquilo em relação a isso, confortável. Em algum momento, se você precisar parar, a gente para. Como eu te falei, eu dou seguimento, eu estou conversando, vou respondendo perguntas, enfim. E a gente vai adaptando, a gente sabe que não é um tema fácil, né? Não é uma coisa que a gente está conversando sobre uma, sei lá, uma situação convencional, feliz. É um tema forte, é um tema bem pesado, né? Principalmente para quem está dentro do processo. Então, sinta-se respeitada em tudo, qualquer atitude sua, necessidade de parar, de ficar em silêncio em algum momento. A gente vai respeitar, vai te esperar. Se você quiser parar, a gente para. Se você quiser continuar, a gente continua. Tá certo? Então, vamos lá. Eu sou Fernanda Vital. Eu sou mãe de 3, né? Sou mãe, quer dizer, 4, né? Porque tem o partejando também. Dá uma despesa danada. Gasta mais do que os 3 juntos. Sou enfermeira obstetra, sou parteira, sou doula. Tenho a honra de conhecer Mônica, o marido dela, o Igor. Engraçado que eu trabalhei com os dois e eu não sabia nem que um era casado com o outro, de tão calado que o marido dela é. Igor é uma figura, gente, vocês precisam conhecer. Igor, não, você não sabe se ele está falando sério ou se ele está brincando com você, nunca. A cara dele é a cara dele, sabe? Não adianta, não. Eu já tentei decifrar aquele enigma, mas ele é um esfinge. Só a Mônica mesmo que consegue. Bom, então assim, é um casal maravilhoso, né? Que eu tenho a honra de ter na minha vida, de chamar de meus amigos, dizer que são meus amigos. E eu conheci Mônica no Cefap, trabalhando lá, grávida de Lalá. E ela nunca, assim, ela sabia que existia o curso de dor, ela sabia que era tudo lá, mas ela não estava nem aí para isso. Mas ela não me conhecia direito.
E eu fui lá encher o saco dela todo dia, até ela ir para uma roda e conhecer o Partejando, E não né? parei mais de ir, né? E não parou mais, tá vendo? Eu sou uma boa investidora. Aí pronto, e como o Igor já conhecia, né? Já trabalhava comigo, eu trabalho até hoje na farmácia da Policlínica onde eu trabalhava, que agora estou afastada. E assim, foi maravilhoso participar da gestação da Mônica, né? E do parto da Lala. Eu tava lá, conheci a família toda, ia nem do hospital. Foi um parto bem atípico, assim. Eu nunca na minha vida fui deixar um papel no hospital e fiquei lá. Eu saí de lá à noite. Foi muito divertido o parto da Lala. A Mônica foi muito linda, muito guerreira. Foi lindo, 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 lindo. O do Nicolas, eu não estava presente, mas tinha um anjo lá, não foi, Mônica? Mônica nem pensou nisso. Dessa gravidez, a gente não acompanhou de perto, Eu por cheguei N na motivos. maternidade e a Dola já estava me esperando lá. Pois é, sem nem escolher, sem nem preparar, mas Deus já tinha planejado, né? E aí já tinha uma doula lá preparada para você. Conte aí. Agora aí, a partir daí é com você. Então, minha primeira experiência com parto, na verdade, minhas gestações foram muito tranquilas, né? Eu gostei das gestações e gostei de mim nas gestações. Eu não tive aquele problema de enjoo, de me sentir mal, de ficar assim, cansada. Eu me senti plena como pessoa, né? Meu corpo e eu estávamos em perfeita harmonia. Não tive Que problema maravilha. nenhum. No caso de Lavínia, né? Foi feito um acompanhamento, foi tudo certinho, deu tudo certo e na hora acabou virando uma cesárea, né? Pois é, mas necessária, né? Foi necessária. Deixar bem claro para todo Uma mundo que peninha, não foi um parto roubado. a gente insistiu até quanto foi saudável, né? Isso, até quando foi seguro, né? Aquela trelozinha ia nascer dentro da bolsa, mas enfim, Ela, né? ela tem uma personalidade bem forte, né, Mônica? Até hoje. Independente. E assim, no caso dela, eu posso dizer que a gente, assim, na hora brincou muito, foi uma coisa assim divertida. Quando a coisa foi ficando séria, né? A gente passou para a sala de cirurgia, mas mesmo assim, sempre Deus me abençoou com pessoas boas perto de mim em todos os momentos que eu precisei na minha vida. Eu Você não foi tenho. muito respeitada. Eu lembro disso. Que Foi, mesmo quando foi sempre me necessário, abraçando, era perguntando se eu estava bem, né? foi muito No caso, respeitada. no caso dela, assim, é uma coisa que depois a gente parou para pensar direitinho. Mas era uma gravidez que podia ter dado muito errado no final das contas, sabe? Ela, não pela volta no pescoço do cordão umbilical, porque todo Não, mundo porque isso a gente tem sabe que é aquele negócio normal. de dizer que é horrível, né? Que não sei o quê, mas é uma É, coisa normal. não, não. É normal. Mas o fato de ela ter nascido de cesárea é porque ela não passava pelo útero por causa de um mioma. E a gente forçou muito. E Papai do Céu é tão bom que deixou lá a bolsa. A bolsa não Íntegra. estourou e Pois protegeu é, ela, né? E ela pois é. nasceu saudável e até hoje muita saúde, né? Dos Artista, organismos. modelo, pense numa menina, multi. Não sei de quem ela puxou. Então, a gente vai fazendo aniversário para ela enquanto tiver gente que não foi ainda, a gente vai fazendo festinha para ela poder aproveitar com todo mundo. Oh, meu Deus. Eu tava lá na primeira. E assim, no caso dela, eu não tive nenhum problema assim na gestação, não tive nenhum problema no parto, tive essa questão do mioma. Engraçado que a única coisa que eu tive medo foi de quando eu soube, de quando antes de eu querer imaginar que eu ia engravidar um dia, eu sempre tinha medo da hack, né? Quando eu cheguei na roda de gestão, eu já cheguei perguntando, e a hack? Como é a hack? Desculpa, gente. Eu E o ainda tô pessoal doente. falava, e o Que pessoal é falava, isso, hein? aqui Tem tem alguém, Mônica tem recebendo alguém Lavínia. ligando? Alguma coisa tá acontecendo, tá vibrando. Parou. Obrigada, Fabiana. É uma temática bem importante mesmo.
Alguma coisa aconteceu, acho que é no celular de Mônica. Que começou a vibrar, acho que é alguma ligação, alguma coisa. Deixa eu ver logo se ela volta. É. Bom, acho que caiu mesmo. É. Eu acho que alguém ligou pra ela. Porque eu escutei no meu ouvido aqui vibrando pra caramba. Eu vou aproveitar realmente, vou tomar água. Obrigada pela dica. Enquanto que Mônica volta, deixa eu só tomar água, que eu tô tossindo bastante. Deixa eu aceitar agora aqui. Então, Oi, caiu, não foi? foi a minha mãe tentando ver a live, mas eu acho que Eu ela não disse. sabe mexer, queria entrar na conversa. Eu E também ela não que sei mande mexer. aqui, mande aqui. Pronto. Ó, eu vai falando aí que eu vou só tomar água, tá do meu lado aqui, é só por causa da tosse, viu? Tá Mas vai certo. falando aí. Então, no caso dela, eu acho que desde o início, a única coisa que eu tive medo, né? Que eu sempre tive medo, que me faziam muito medo, era da tal da hack, da anestesia. Eu fui saber de todas as possibilidades, né? E a única coisa assim que realmente me prejudicou de certa forma na gravidez de Lala foi essa hack, essa bendita. Parece que eu estava adivinhando, né? Não na hora que eu tomei a hack, mas porque eu me mexi muito e eu tive aquela cefaleia, né? Aquela Sim, pós-hack, né? muito forte. E tem que ficar deitado direto. Quando você levanta, a dor vem todinha, né? Então, o primeiro dia que eu passei com a minha filha em casa, eu acabei que eu não podia levantar. A primeira vacina dela eu não pude acompanhar. Apesar de estar todo mundo muito bem, né? Eu não estava conseguindo me levantar da cama. E aí, nesse caso daí, eu também, assim, a hack em si, ela não machucou, ela não doeu. Não aconteceu nada comigo em relação à hack. A questão foi mesmo falta de informação minha. Eu via ela, eu levantava a cabeça, as pessoas conversavam comigo, eu respondia. Na hora eu não pensei, né? E depois o pessoal ficou falando, menina, era para ter ficado bem caladinha, que não sei o Mas quê. te orientaram quando você fez assim, que você saiu da cirurgia? Te falaram que você podia e não podia fazer? Não. Inclusive o Aí próprio complica, pessoal, né? inclusive o próprio pessoal do parto, né? Não tenho do que reclamar deles no parto, nada. O pessoal pegava na minha mão, perguntava se estava tudo bem, as enfermeiras me abraçavam. Foi tudo muito tranquilo. Quando eu fui tomar a hack, eu perguntei, quando for dar a hack, me avisa, tá? Aí a moça fez, não, mas já foi. Tá vendo? Muito tranquilo, não teve problema nenhum, não. Agora eu tive essa cefaleia, né? E aí o primeiro dia E dela, olha que tu com foi pra ela, sala de parto com contração pra caramba, né? Porque tu tava no expulsivo de o Lala. pessoal pediu para abraçar, esperava a contração parar para poder aplicar a anestesia. E foi quando eu estava lá na sala já para receber a anestesia que o médico que estava lá, ele fez, olha, eu não quero bebê nascendo enquanto eu estiver anestesiando você. Então eu vou fazer um último toque. Foi nesse toque que a bolsa estourou. Ele mal encostou, foi puf. Tá Aí ele vendo? fez, olha, a aguinha já estava verde, né? E já estava na hora mesmo dela sair. Ela é muito agitada, mas ela se atrasou um pouquinho. Ela sabe das coisas. Ela não queria sair, não. Pois é. Ela sabia que tinha que ser daquele jeito, né? Mas foi muito tranquilo, né? É, eu tive essa experiência e eu digo, da próxima vez, se acontecer, porque eu não queria, né? Eu preferia o normal, não queria anestesia nenhuma. E aí, quando ela nasceu, foi muito tranquilo. Essa questão da hack foi depois, quando eu estava já tendo alta, foi que eu comecei a sentir essa dor de cabeça muito forte, que eu não conseguia ficar em pé. Foi que eu fiquei internada mais um dia, aí fui hidratada, né? Fui receber soro, tudo na veia, mas continuei sentindo. Melhorou quando, por mais ou menos algumas horas, umas 3 a 4 horas. Aí quando eu estava saindo do hospital de novo, foi voltando. Aí a médica disse, não, não se preocupe não, são 48 horas para acabar isso. E eu esperei, né?
Deu a hora, eu olhei assim, ok, os primeiros dias da minha filha, eu vou ficar na cama, deitada. Até Lúcia lá do Cefap, Fernanda, ela veio aqui em casa me ensinar a amamentar deitada. Porque eu queria É, Lúcia amamentar ela. consultora aí, maravilhosa. Ela veio, me ensinou, me ajudou a colocar lá na posição direitinho para ela amamentar enquanto eu estivesse deitada, né? Enquanto eu estivesse sem poder me levantar. Mas aí eu digo, não. Ou eu espero, tá demorando muito, ou eu tento resolver a situação. Aí eu fui pro hospital, entrei no carro do meu marido e falei assim, olha, eu não vou levantar mais não, só vou levantar quando eu estiver boa. Deitei na parte de trás do carro, chegou lá, eu digo, olha, eu quero uma maca, não vou me levantar não. Pronto. Foi de um dia para o outro. Fui hiperidratada, recebi glicose, recebi soro na veia. O pessoal pode, olha, o banheiro é ali, se quiser ir. Não, me dê, como é que chama a paradora? Paradeira. A paradeira. A comadre. Eu não levantei para nada. Passei fome porque eu não conseguia comer direito. Só tomei um suco porque eu tava de canudinho lá. Eu digo, eu não vou levantar, amanhã eu quero ir para casa, eu quero cuidar da minha filha. E quando eu tive lá, eu vi as situações, eu te falei na época, né? Porque quando eu fui para lá, eu fui para emergência. Onde é a emergência obstétrica, tem mulher que vai parir, né? Uhum. E aí eu vi muita gente pouco orientada, né? Gente deitada na cama, se contorcendo, o pessoal sem saber o que fazer. Gente na cama, se contorcendo, com sorinho na veia, a ocitocina, né? Que eu já sabia o que Sim. era por causa dos grupos. E Tu eu toda informada, hein? porque assim, na gravidez de lá, eu já cheguei com 7 centímetros, né? Mas eu tava muito. Parideira. Admir que eu cheguei com 9. Né? Eu tô dizendo parideira. Mas aí eu via muita gente sofrendo muito com 1 centímetro de dilatação, 2 centímetros. E eu, meu Deus, não tem ninguém aqui para orientar. Só que estavam começando ainda a implantar esse negócio de ter doula dentro do atendimento, né? E aí quem Mas tinha, ainda não tem, até hoje não tem. estavam fazendo Eles aceitam. tudo, né? Eles aceitam as doulas, é maravilhoso assim, a aceitação deles. Mesmo durante a pandemia, eles receberam doulas de Quando eu boa. cheguei lá no hospital, a primeira vez com Lala, que eu falei, antes do trabalho de parto, eu cheguei lá para conhecer o hospital. Eu digo, eu quero saber como é que vai ser, para onde é que eu vou. E aí disponibilizaram uma pessoa para me mostrar a sala do pré-parto, o lugar que eu ia parir, o lugar que eu ia ficar lá na bolinha fazendo exercício. Tudo isso eu conhecia antes. E foi quando eu entrei lá e perguntei a questão da doula, né? E eu falei assim, olha, eu tenho uma doula minha. Ah, mas você não precisa, aqui tem doula, tá? Não, mas eu tenho uma minha, eu quero cadastrar ela aqui. O que é que precisa? Aí eles me deram as orientações, né? Foi quando eu falei com você para saber o que ia precisar, tudo. E aí a gente foi, informou a doula lá para poder ela fazer o acompanhamento da gente lá na hora. Porque muita gente pensa que só pode uma pessoa e tem que escolher entre o pai e a doula, né? Mas não é verdade. A doula é uma profissional lá na sala de parto. Então você não tem Pois que é, escolher entre o pai e uma profissional que te acompanha. Você pode levar os dois. E foi o que exatamente. aconteceu comigo. Como eu tinha essa orientação e como estava lá no meu plano de parto, eu tive a minha doula me acompanhando, né? Eu tive até rodízio de doula, né, Fernanda? Deu sorte de eu estar vadia naquele dia. E aí eu fiquei lá, né? Foi tudo tranquilo, foi tudo normal. Mas no caso de Lala, muita gente ficava, mas você tá se sentindo bem, tá andando direitinho, tá se sentindo, tá confortável, tá subindo escada, descendo escada. Eu digo, não, pra mim não tá me incomodando. Quando começar a incomodar, eu paro, né? A pessoa tem que ter bom senso também. Claro. Só que aí depois eu entendi por que que eu não sentia tanto essas coisas que o pessoal falava, principalmente pertinho de nascer. Ela não encaixou. Ela não desceu de fato, né? Ela não entrou na pelve. Justamente por conta do mioma. Então, mas não entrou por quê? Porque ela não conseguia, Isso. por causa do mioma. No caso de Nick, eu já descobri que eu estava grávida. A gente queria planejar outro bebê, né? Estava esperando ela fazer 1 ano. E aí a gente, olha, quando fizer 1 ano,
A gente vai providenciar o irmão dela. Vai ser presente de aniversário dela. Ser promoção à irmã mais velha. Só que no mês do aniversário dela, muito doente, fiquei muito gripada. Eu nunca gripo, eu nunca fico doente. E eu fiquei super gripada, porque ela tinha 1 ano, mas ela ainda amamentava, né? E eu tinha trazido para mim uma responsabilidade, né? Assim que eu descobri que eu estava grávida, eu falei, agora pronto. Vou aprender a fazer bolo grande, decorar, aprender a fazer docinho, porque todas as festas de aniversário das crianças vai ser eu que vou fazer o bolo. Até elas Olha aí. reclamarem. Até elas reclamarem. Já vi se criança reclamar de bolo? Hã? Já vi se criança reclamar de bolo, Mônica? Aí eu digo, pronto. Aí, como eu tinha falado isso, né? Eu falei, eu cumpro. No aniversário de 1 ano dela, eu tava lá, cheia de coisa na cozinha, fazendo bolo, fazendo cupcake, não sei o quê, amamentando e sem saber que eu já estava no primeiro mês de gestação. E doente, gripada, sem entender por que eu estava doente. Eu acredito que seja porque quando a gente está grávida, a gente já toma o suplemento, né? As vitaminas. Sim. E eu ainda estava E a imunidade já baixa, né? já baixa normal, eu já estava amamentando, correndo para lá e para cá fazendo coisa. Eu digo, pronto, adoeci e não fiquei boa e não fiquei boa. Quando no mês de, isso foi em setembro, o aniversário dela é em setembro, né? Foi agora há pouco, terceiro aninho. Em outubro eu digo, vou fazer um check-up, não é possível. Eu não fico boa dessa gripe. Eu fui para o hospital, eu fiz raio-x de tórax, porque que eu não tossia tanto. Tomei antibiótico, nada de ficar boa, nada de ficar boa. Aí eu peguei, mandei fazer uma bateria de exame, né? Digo, vamos fazer um check-up aqui, porque desde a gravidez, muita coisa eu deixei de fazer, né? Negócio de prevenção, tudo. Vamos ver o que é que tá acontecendo. E aí deu aquele estalo, sabe? Quando eu fui pro clínico, né? Eu fiz assim... Ele fez, vou fazer um check-up aqui, vou recomendar um check-up geral para você. Aí deu um estalo, assim, doutor, inclua um beta aí nessa solicitação. E eu fiquei assim cismada, né? E Igor também, né? E aí, com 2 dias, saiu o resultado. No dia que saiu o resultado, eu sangrei um pouquinho. Aí eu fiz. E eu tinha sangrado antes. Eu digo, tava atrasada, né? Eu digo, agora desceu. Mas aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu digo, como é que eu tô grávida e sangrei, né? Eu não tive isso no Dilalá. Aí eu fui direto para emergência no mesmo dia. Quando eu cheguei lá, foi feito o exame do direitinho, viram que eu tava com descolamento. E sangramentozinho de descolamento. Porque eu fiz muito esforço, fiquei muito segurando lá no braço. E aí veio o primeiro medo que eu passei, né? Descolamento. Eu nunca tinha isso. O primeiro sangramento que eu tive na gravidez de Lala foi no dia que ela nasceu, que eu entrei em trabalho de parto. Não tive um sangramento sequer, né? No dele, o primeiro dia que eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha sangrado. E aí eu fui para a emergência, foi constatado descolamento, fui tomar cuidado. E na emergência mesmo, a médica que me recomendou que eu não fizesse muito esforço. E aí eu falei, e agora, doutora? Eu tenho uma bebê, eu tenho uma menininha de 1 ano. E ela mama. É para eu parar, ela vai parar de mamar por causa disso, porque eu já sabia que não, né? Mas é bom na emergência você saber, porque você não sabe a gravidade, né? Ela fez, não. Você pode continuar amamentando. Que bom que essa médica tem bom senso. Se ela não tivesse bom senso também, eu ia perguntar para outra pessoa, né? Porque você desmamar a filha de um dia para o outro é malvadeza, né? Pois Mas é. eu tenho que pensar nele também, né? E aí começou. Já começou o pessoal atrás de mim. Mas, Mônica, você tá grávida e tá amamentando? Você tem que parar, vai ter que desmamar lá. Eu digo, minha gente, não, isso é ignorância, minha gente. Eu já fui Se orientada. informem, né? Se informem, pelo amor de Deus. Não se preocupe, não. A gravidez não é doença, não. Quando eu comecei a tomar as vitaminas, meu organismo foi se equilibrando. Vou pegar um copo d'água, só um instantinho, tá?
Vai, eu também tô tossindo que só. Gente, perdão, mas eu tô com alergia desde a semana passada. Ainda não passou. Então, assim, tô me recuperando. Mônica também não tá muito boa, não. Ainda bem que é uma live online e a gente não tem que ficar perto de ninguém. Mas por isso que eu tô um pouco fanhosa, um pouco rouca. Acho que é alergia. Que eu peguei umas doações pro Partejando. Eu tenho uma alergia danada, forte e séria mesmo. A mofo, poeira e picada de abelha. E aí eu tive contato com o mofo. E pronto. Foi terminar de arrumar as coisas e adoecer. Aí ainda estou nesse período de recuperação. Então, tá assim, fanhosa e rouca. Pode falar, Mônica. E aí começou, né? O primeiro dilema, né? E agora? É tanta gente falando, era médico, era amigo, era parente. Não pode, você tá amamentando com uma criança na barriga, você vai perder o bebê. Eu digo, minha gente, para começar, esse menino sobreviveu a raio-x. Todo mundo diz que a criança não pode, que a mulher não pode grávida de jeito nenhum. E não aconteceu nada, né? Eu já fui para a médica dizendo, minha senhora, o que é que eu faço? Esse menino já passou por um raio-x na minha barriga. Eu fiquei doente. Mas quando você fez o raio-x, ele era bem pequenininho, ainda estava dentro da pelve. Olha, e o raio-x foi de tórax? Eu estava doente de um jeito, que eu tossia tanto, e ainda por cima, eu ficava nauseada de tanta tosse. Sabe quando você fica querendo vomitar por causa da tosse? Tava tossindo tanto. Lala Sei bem. comigo, ficava eu e Lala tossindo, ela amamentando ainda, eu não podia deixar de amamentar ela. E ainda mais com o bebê, né? Minha gente, se fosse para perder esse bebê, eu tinha perdido agora. Né? Tinha que vir. A gente queria que ele viesse, mas ele ainda veio antes da gente chamar ele. Ele veio quando a gente disse que a gente queria ele, quando ela fizesse um aninho. Mas ele ainda assim veio de susto, porque a gente já estava dizendo assim, meu Deus, será que a gente vai aguentar 2 crianças? Será que não é o caso de esperar um pouquinho? Ele veio antes de vocês mudassem de ideia. Ele disse, vai que meus pais pensem direito, né? Vou logo. Tá pensando direitinho. Eu digo, será que a gente dá conta se 2 crianças agora estão em cima? Que a minha ideia sempre foi essa, sabe? Deixar as crianças com a idade parecida. Porque mais do que dar um irmão para Lala, eu queria que ela tivesse um melhor amigo. Sabe? Eu acredito que criança tem que ficar perto de criança. Tem que ter muita criança. Eu tenho 2 irmãs, parte de mãe e de pai. Tenho mais 2 irmãos, parte de pai. E eu acho assim, poxa, não sei a opinião de quem é, né? Mas eu acho que filho único é tão triste. Porque você, quando tá em casa, você não tem com quem brincar. Né? Ela nunca teve esse Os meus têm com quem brincar, ainda reclamam que é pra rua. Porque cansam um do outro. Ela nunca reclamou porque eu sou outra pirraia, né? Que eu fico dentro de casa com ela no chão brincando, né? Pintando as paredes. Mas outra criança é outra criança, né? É, com certeza. E eu falava muito pro meu marido assim, imagina, um dia a gente vai embora. Da nossa família só vai restar um, né? Quando tem 2, um faz companhia ao outro. Eles vão ter família próxima, né? Até hoje a gente acredita muito nisso. É como girassol, né, Mônica? Tu conhece a história do girassol? Eu acho a história mais perfeita, assim. Porque é aquela coisa do precisar do outro, sabe? E do se enxergar no outro também. O girassol é uma flor que representa empatia, força, reconhecimento. Porque quando tudo tá nublado, o girassol olha pro sol, né? Ele tem um direcionamento, ele tem um objetivo, ele tem foco, ele tem sonhos. Mas quando o sol não aparece, pois é até gostoso de contar, né? De historinha pros filhos. Quando o sol está escondido, ainda assim eles têm um ao outro. Então eles se olham. E aí muitas vezes eu conto essas histórias pros meus filhos e eu falo, nessas horas é que a gente olha para o outro e lembra que o outro está lá. E a gente se vê no outro. E a gente vê que o outro é tão parecido com a gente, né? E que entende a gente, que precisa da gente como a gente precisa do outro naquela hora. Então é bem isso para mim. Eu também tenho essa percepção de que um filho, não tenho nada contra quem tem um filho só, não.
Mas eu acho que todo bebê precisa de um irmão. Fernanda, achismo meu, ninguém tem a obrigação de gostar, não. Né? Então, coloca a questão do custo, né? Do trabalho, tudo mais, sei. Mas a questão emocional, ela é muito forte. Ela pesa muito. Não é você que vai ficar sozinha, sabe? Você já fez a sua vida. Fernanda, eu tinha uma coisa, até no velório dele, no último dia, antes de enterrar, quando a gente estava conversando na igreja, eu falei uma coisa que só quem me conhece assim muito intimamente mesmo sabe. E eu acho que é uma coisa assim boa para se testemunhar, vamos dizer assim, é um bom testemunho. Que eu falei lá e vou repetir aqui. Eu amo criança, sempre amei. Sempre amei. Desde criança eu já gostava de criança, de cuidar de criança. Tanto que eu nunca tive ciúme das minhas irmãs. Elas eram as minhas bonecas, eu tomava conta delas. Eu me sentia mãe delas, né? Desde pequenininha. Principalmente quando você, assim, vem de uma família que se separa, né? Dos pais se separam. Eu tomei para mim a responsabilidade de ser a pessoa presente, tanto com um como com o outro. Mas eu tô sempre lá para as duas. E eu cresci em determinado momento da minha vida. Eu senti dentro de mim uma voz que me dizia, sabe? Você não vai ter uma vida longa. Você vai morrer cedo. Você não vai se ver velha. Você vai morrer nova. E você não vai ter filhos. Nossa. Boa parte da minha vida adulta eu acreditei nisso. Eu acreditei, como eu nunca tinha tentado também, né? Eu acreditava assim, eu escutava isso, entendia que isso podia acontecer. Mas eu nunca parei para dizer assim, eu não vou tentar porque eu sei que não vai dar certo. Mas era uma coisa que eu tinha dentro de mim, sabe? E quando eu me casei, que a gente passou um tempo juntos, 2 anos, mudei de emprego, a gente ia tentar engravidar, mas não parou porque eu mudei de emprego. Foi quando eu entrei no Cefap. Eu digo, não vou entrar e engravidar, né? Vou esperar um tempinho e tal. Nesse tempinho, foram quase 4 anos de casada para poder começar a tentar engravidar. E aí, eu fui fazer a minha rotina geral, né? Porque aí eu parei de evitar. E durante 6 meses eu não engravidava. E eu fui saber se tinha algum problema com a minha saúde, né? E aí veio aquela coisa na minha cabeça de novo. E lá no hospital, lá na médica, né, no ginecologista, disse assim, olha, todos os exames que você fez, você tá normal, tá saudável, tá pronta para ter bebê, mas é normal por causa da idade, demorar um pouquinho mais para engravidar. Eu já tava o quê? Foi 3 anos atrás. Deixa eu ver a hora aqui. 36, 37 anos, né? Esse ano eu vou ser quarentona. 2. Esse não, o ano que vem. Esse ano. E aí o que acontece? Ó, tô de olho só rapidinho no horário pra lembrar. Deixa eu só lembrar o pessoal o seguinte. Ao contrário do que aconteceu com você da outra vez, viu, Mônica? Gente, a gente começou um pouquinho atrasado. Não lembro exatamente o horário, bem certinho. Eu sei que foi atrasado. Acho que uns 15 minutos atrasado. São 9h21. Então, eu acredito que mais ou menos a gente deve ter entrado umas 8h45. Então, mais ou menos, quando tiver perto desse horário, vai derrubar a live. Aí, antes de derrubar, quando anunciar aqui, eu vou dizer, gente, vou salvar. Tá? Salvo e volto. Porque tem muita coisa ainda pra ser dita. Tá certo? Então, vai ser aquela coisa de live parte 1, parte 2. Tá certo, Mônica? Pra não cortar o assunto no meio, porque todo mundo vai ficar querendo saber. E assim, a gente nem parou pra responder nada, pra comentar nada. Só tá conversando até então. Tem um monte de comentário aí e a gente ainda não parou. Tá? Justamente porque a gente começou atrasado, tem muita coisa pra falar, teve o ajuste da internet. Mas aí, quando tiver bem pertinho, de cair, quando eu anunciar aqui, contar os segundos, que dá 30 segundos pra você dar tchau, aí eu aviso aqui, gente, ó, vai cair. Aí vocês já sabem. Saio, salvo a live e retorno em seguida. Tem tempo de ir ao banheiro, beber água e volta para a parte 2.
Tá certo? Vamos lá, vai, Mônica. Então, assim, sabe? Eu tinha muito isso na minha cabeça, mas ainda não tinha virado uma realidade isso, né? E assim, eu não sou de pedir coisas para Deus, nunca fui. Eu sempre acreditei simplesmente que assim, tudo que Deus me dá, Ele me dá conforme a vontade dele, né? E eu só tenho que fazer a minha parte. Eu não vou pedir coisas para Ele porque eu não sei o que eu quero pedir, né? O que eu preciso pedir, né? Então eu deixava lá, digo, Papai do Céu, eu só quero ser feliz. Se o Senhor permitir, eu estou aqui, né? E aí, quando eu vi passando esses 6 meses, eu pensei, meu Deus, será que é verdade isso? Essa voz na minha cabeça. Porque era para eu ser uma pessoa depressiva. Eu já tinha na minha cabeça que eu ia morrer cedo e ia ter filho. Tanto uma coisa como outra na minha cabeça. Eram coisas assim, as piores coisas que eu podia imaginar. Era o que ficava me atormentando. E aí eu curtia o filho dos outros, eu brincava, pegava emprestado meus irmãozinhos, minha sobrinha, a gente brincava tudo. Mas eu ficava pensando, será que um dia eu vou ser mãe, né? E aí foi a primeira vez que eu pedi de verdade uma coisa para Deus. E Ele me deu. E eu fiquei muito feliz com isso. E quando eu pedi de novo, eu pedi, meu Deus, se for da tua vontade, eu queria um irmãozinho para ela. Eu não quero que ela fique sozinha o resto da vida, sabe? Deixa ela embora, eu quero que ela tenha alguém do mesmo sangue dela, para dizer que ela tem um amigo, um irmão, uma pessoa que vai entender, que vai partilhar as lembranças dela dos pais, sabe? Aquela coisa dentro de casa, que ninguém mais sabe, só a criança e os pais. E aí, a gente já tinha dito, né? Já tinha falado com o Papai do Céu. Quando ela tiver 1 ano, mais ou menos, a gente vai encomendar outro. E Papai do Céu é assim, né? A gente pode mudar de ideia, mas ele não, né? Se ele disse que tinha que ser, se a gente disse que queria, e ele queria presentear a gente, ele foi, deu. E até quando a gente não quer, é tudo A como gente Deus acha quer. que a gente evita, né? Mas tava lá, né? O presentinho já tava na barriga. No aniversário dela de 1 ano, ele participou da festinha dela. Já estava lá de presente. Já tava lá. E aí o que acontece? Depois desse período inicial, né, da gravidez, que teve essa questão do descolamento, e aí eu me cuidei, me mediquei direitinho. Essa questão, esse assédio, não é nem uma questão em si, né? Um assédio, porque como eu comecei a fazer o pré-natal, era médico, enfermeiro e todo mundo que quisesse se meter no meio para dizer que não era para eu estar amamentando. Eu digo, vem cá, como é que eu vou na emergência, sangrando, com descolamento? A médica me diz que eu não preciso parar de amamentar e agora que o descolamento tá bom, eu tô saudável, eu tô bem, eu vou parar de amamentar. A Esse povo única nunca ouviu coisa... falar em amamentação em tanda aí não, né? Pois é, Povo né? desinformado. E aí o que acontece? O pessoal ficava com medo, mas você vai perder o bebê, você vai perder o bebê. Eu digo, não. Eu agradeço a preocupação, mas eu vou continuar amamentando ela. O que eu fiz para me resguardar, porque querendo ou não, um pezinho, né? Era que sempre que eu ia amamentar ela, eu sentava. Eu comecei a ter Uhum. essa preocupação, né? Porque antes não. Do jeito que ela tava, eu pegava ela, amamentava e botava de volta no berço, continuava fazendo o que eu tinha que fazer. Em pé mesmo. Eu não sentava para fazer, não. Acho que era uma coisa bem prática, sabe? E não Costume, tive né? problema. Eu comecei a sentar para não forçar, né? Por cuidar, não por necessidade, né? E aí a gestação dele foi toda muito tranquila, mas era uma coisa que eu queria muito, era ter um filho com parto normal, né? Com parto natural e normal. E aí Papai do Céu fez assim, você não quer, tá certo. O tal do mioma nasceu pro outro lado. Esse aí vai ser normal. E aí ele encaixou. Certo dia eu tô andando na rua, de repente
Que foi isso? Paralisei, né? Igor andando comigo na rua, fiz, Igor, Igor. Aí ele, o que foi? Imagina a cara de Igor. Ele já fica sério, né? Ele, o que foi? Tá nascendo, é? Porque a barriga era Ai, grande. meu Deus. Mas eu acho que com É, tu faz 7 meses, barrigão. as duas, uma barrigona, né? É. E aí ele começou a encaixar. E aí a gestação dele, apesar das duas terem sido tranquilas, saudáveis, mas foi completamente diferente por causa disso, sabe? Eu sentia ele muito mais do que eu sentia ela. Ela era mais inquieta, né? Ele era mais quietinho na barriga. Mas eu sentia muito mais ele, porque ele se encaixava em mim, sabe? E aí, quando eu cheguei no final da gestação, eu já com 9 meses, chegando nos 9 meses, né, eram 10, faltavam 10 dias para completar os 9 meses, a data prevista. E eu acordei de madrugada, bem cedinho, às 5 da manhã, porque a minha gestação toda, né, com barriga grande, eu dormia no sofá. Era o lugar mais confortável para mim. Botava uns almofadões, tudo, o Igor dormindo no quarto e eu aqui no sofá. Com as almofadas, um monte de almofada. Né? E 5 da manhã, no caso de Lala, ela nasceu numa segunda-feira e ele também. Até isso eles combinaram, né? E aí, ela com 5 da manhã, aquele sangramentozinho que eu mandei até uma foto pra tu, né? Quando o tampão, pensei que era o tampão que tinha saído, era o tampão, mas assim, tinha sangue, mas era muito pouco. Tava É parecendo uma porque já tinha modificação de colo, tava indo bem o negócio. No caso dele, a gente acordou bem cedinho. Mas eu parava assim, e Igor tinha falado pra mim na sexta-feira, Mônica, eu acho que esse menino vai nascer segunda. Aí eu fiz assim, olha, eu não duvido não. Mas até agora não aconteceu nada. E aí na segunda-feira, bem cedinho, eu acordei com aquela sensação, esse menino vai nascer hoje. Não foi dor, não foi sangramento, não foi nada, nada, nada. E aí Igor acordou, eu falei com ele, né, Igor, eu acho que ele vai nascer hoje, já deixa tudo no carro. Vamos organizar tudo? Vamos. A gente deixou tudo arrumadinho. Eu tava fazendo, né? Porque eu inventei de fazer as coisas, né? Aí eu comecei a fazer aqueles negocinhos de porta de maternidade. Eu não tinha nem terminado ainda. Aí Igor fez assim, aí eu fiz, eu vou levar isso lá pra casa de manhã, vou terminar lá. Porque esse menino vai nascer hoje. Aí ele tá certo, vamos ficar de sobreaviso, vamos. Aí quando a gente chegou na casa de manhã, aí deu aquela colicazinha. Aí eu acho que é contração. Será? Tá certo. Mas foi certinho, de meio-dia, aí começou. Eu andava para um lado, andava para o outro, parava. Parava. Eu tô tendo contração mesmo. Não foi que nem lá que de repente ela ia nascer e pronto. E ele faltava 10 dias ainda, né? Aí eu digo, olha. Faltava 10 dias para a data prevista, mas ele já estava liberado para nascer. Já. E ele tava tudo bem comigo, com ele. E aí, quando foi de meio-dia, eu estava almoçando, as contrações estavam bem próximas, né? Mas eu não me desesperei, conforme minhas orientações, desde a primeira, né? Deixa quieto. Quando eu tô terminando de almoçar, que eu levanto, a bolsa estoura. Bum! Eu tive Eita. isso com Lala, né? Foi uma experiência. Esse agora é isso que tu não viveu com Lala. Eu fiquei, algumas pessoas se desesperam, não sei o quê. Eu fiquei chocada, espantada e surpresa. A bolsa estourou amanhã. Com uma enxurrada de água no chão. E eu fiquei assim, boba. Eu digo, olha, é assim, é. Aí eu fui pro banheiro, a água não parava de cair. Era água caindo, água caindo. Que onda? Eu ligo, Igor, a bolsa estourou. E ele, eu vou pra aí, calma, não precisa não. Aí fui pro banheiro, quando eu fui me limpar, me higienizar, né? O tampão inteirinho. Plum. Eu digo, eita, vou ter que ir. Agora eu vou ter que ir, né? O tampão já é um aviso mais. Aí peguei, foi coisa, não sei o quê, nada de parar de descer. Tu já tava com contração, a bolsa rompeu e veio o tampão. Trabalho de parto mesmo, tem nem o que conversar.
Aí eu estava andando tranquila, sossegada e rindo porque eu estava achando a maior graça no mundo que eu tinha estourado a bolsa. Eu só tinha visto isso em filme, né? Aí eu Pois é, eu tava, também não tive isso, Mônica. nunca, e nada de parar, e nada de parar de sair água, de lascou. E agora? Peguei uma calcinha, tamanho do trade para o pós-parto que a gente já tinha comprado, né? Botei o absorvente pós-parto e nada de segurar. Peraí, minha avó estava morando na casa da minha mãe nessa época, né? E tinha aquelas fraldas geriátricas. Botei uma toalha dentro, uma fralda geriátrica e saí andando assim, parecia uma pata andando para ir pro carro, né? Quando eu chego Tu lembrou de tomar água? Eu tinha acabado de almoçar. Acabado Porque de quando a bolsa rompe, né, a orientação é que a mulher beba mais água. Eu nem me lembrei disso. Eu só fazia rir. Tu tava tão encantada A que nem besta lembrou. que a bolsa tinha estourado. Minha mãe, minha filha, corra, corra. Não precisa não, mãe. Calma, calma. Calma. Minha vida sempre foi acalmar os outros. É, Aí pronto. Aí eu, que coisa, menina, é muita água. E eu rindo. Aí a gente foi pro carro, chegou lá, ele foi estacionar e eu fui pra recepção, né? Aí já fui logo pra recepção. Aí a moça, aguarda um pouquinho que tem muita gente. Eu digo, olhe, dê uma prioridade aí, porque da última vez que eu vim pra cá eu tava com 7 centímetros. E esse aqui eu acho que já vai estar nascendo. Ela fez, e é. E eu tava andando toda aberta assim, né? Ela teve medo, eu fui direto, pulei à frente de um bocado de gente, né? Quando eu saí de lá, a menina disse assim, você vai direto pra médica agora. Quando eu cheguei, eita, lá chegou. Só eita, um instantinho. vai participar da live. Lá vem lá. Coisa mais gostosa. Deixa eu ver aqui enquanto isso alguns comentários. Ver se tem alguma dúvida. Meninas, fiquem à vontade, pessoas queridas do meu coração, para perguntarem coisas, tá? Bem que a ideia é mais ouvir mesmo e aprender. Eu tava olhando se tinha algum comentário aqui, mas não tem nada de que precise responder logo, não. São comentários Se só. alguma Não dúvida, eu pergunta, posso não. fazer, mas eu sou tão abestalhada que eu posso perder uma hora só falando de detalhezinho pequenininho. Não, pode ficar tranquila. Deixa eu ver que hora é. 9h35. Eu acho que daqui a uns 8 minutos, mais ou menos, derruba. Aí a gente encerra. Mas vai falando aí, vai terminando. Como foi lá a chegada na maternidade. E aí, quando eu cheguei lá, né, que eu encostei na recepção, a moça me atendeu, eu digo, vou esperar o médico me chamar para o consultório. E aí vem quem? Albeniza. Tudo Olha aí, Alberto. bem, cara? Aí eu, tudo bom? Aí ela, eu te conheço, você é lá da roda de gestante, não é? Sou. Você tá com alguma dor lá aí com você? Eu digo, não, nem pensei nisso agora. E aí ela fez, se você quiser, eu posso doular você, porque eu vim com a outra pessoa, mas ela vai precisar ir para cesárea, eu não vou poder entrar na cesárea. E aí eu posso te acompanhar aí no médico. Eu digo, tá ótimo, obrigada. E aí, Partejano mandou uma doula pra você sem você pedir, tá vendo tu? e aí veio a doula que o papai do céu mandou. Ela me Exatamente. reconheceu, ela foi falar comigo, né? Aí, Ela aí eu, mandando carinha de sinceramente, na hora, eu coração parei um pra tu. pouquinho para olhar para ela, olhei para outra gestante que estava com ela, a Kalene. Eu reconheci, eu digo, é lá da roda de gestante, ó. E aí ela entrou comigo lá na consulta, né? Quando a médica foi ver quanto é que estava a minha dilatação, já estava com 9 centímetros. Aí eu, pronto, já fui na urgência só para pegar os papéis para preencher e subir para o pré-parto, né? Quando eu cheguei lá, pronto. Olha, eu disse pro meu marido, ninguém vai me conhecer tanto na minha vida como você e essa doula, porque vocês me viram em situações, não é? Quem acompanha um trabalho de parto vê a mulher de um jeito que nunca na vida ninguém vai ver, né? Completamente Pois é. entregue. Por isso que é um privilégio. É um privilégio muito Por isso grande. que tem que ser gente que a gente se sente à vontade, né?
E ela chegou lá, eu olhei pra Exatamente. cara dela, eu digo, pronto, parece que eu já conhecia há 20 anos, né? Porque Deus é assim, né, Mônica? Ele dá. Você não pediu, e quando você pediu, ele te deu, né? E aí, prova disso, ele não dá as coisas pela metade. Ele dá do jeito que precisa ser. A gente muitas vezes não entende, né? Tudo que Deus manda pra gente, tudo que Deus quer. Mas é aquela coisa de Deus faz o que quer, quando quer, como quer, se quiser, onde quiser, Porque só ele sabe, né? porque só Ele sabe. A gente não sabe. Quando você falou aí, eu não costumo pedir nada para Deus, porque eu não sei o que pedir. Mas Ele conhece seu coração e Ele sabe o que você precisa, e você confia nisso. Então, você confia, confia, confia. Né? E Ele tem feito até então. Mas chegou um dia em que você realmente, apesar de saber que Ele sabia, Ele queria que você falasse. Sabe aquela coisa de pai com filho? Você sabe que o filho quer aquilo, mas peça. Sabe, eu tô esperando você falar, fale, diga o que é que você quer. Hã? E aí dá o presente. Então, essas coisas. Eu não consigo ver Deus como uma figura afastada, tirando o foco, né? Mas eu não consigo ver Deus como uma figura afastada da humanidade. Não dá pra mim. Eu vejo como um pai mesmo. E como eu vejo como um pai, eu entendo como mãe as atitudes, assim, que poderiam ser interpretadas, sabe? Eu entendo que tem que ter a, a punição, entre aspas, assim, do fez, tudo bem, eu te perdoo, eu te aceito, eu te acolho, mas você vai pagar. Porque você fez, você sabia que ninguém ia fazer. Não é aquela coisa que a gente faz com os filhos? Eu vejo que sim também. É. Mas já lá, vai sua, eu roubei aí. Não. Pronto, foi um trabalho de parto, né? O pessoal, meu marido achou longo. Foram o quê? 2, 3 horas? Longo, meu Deus do céu. Quando eu fico escutando o pessoal que passa de um dia para o outro no trabalho do parto, 2 dias seguidos. Nenhum dos teus partos foi longo. Porque o de Lala também não foi. Não. Foi o dia inteiro. Foi pra cesárea, já tava no comecinho da noite. Mas não foi. Para o primeiro bebê, Eu não, não eu foi não, eu longo não demais. cheguei lá sofrendo, né? Eu cheguei lá Não, esperar a hora. Eu pois nem na é. emergência fiquei do lado de fora, porque eu tava Chegou a Thaísa. queria estar junto com o pessoal chorando, gritando com dor, né? Eu fiquei do lado de fora Pois é. fazendo pose. Tô parindo. O E pessoal praticamente foi parir nessa mesma vibe, porque você não pessoal- fez escândalo, não chorou, não gritou, não fez nada. Não, porque tem horas, sabe? Principalmente no trabalho de parto de Nick. E eu pensei assim, meu Deus, eu tô tão cansada. E ao mesmo tempo eu pensava, não, eu pedi por isso e eu vou aguentar. E aí, que isso me ajude. Porque assim, sinceramente, eu não senti dor. Eu não senti. Não era dor, era cansaço. Era cansaço. E assim, como você entra em trabalho de parto e você quer que seja normal, você não tem uma pessoa específica para lhe atender lá no plano, né? Em plano de saúde, né? Você vai Uhum. trabalhar, você vai atrás de Um plantonista. plantonista, né? E o Ó, interessante eu é acho que já já vai derrubar, vê se já são ah, 9h41. é melhor Bom, então. eu vou fazer o seguinte, é melhor a gente salvar, né? Pra não correr o risco de eu dizer, gente, vai cair. Então, vê só, gente, pra quem chegou agora, Thaísa, seja muito bem-vinda. A gente gravou a primeira parte da live, tá? Vai ficar gravado, vou salvar agora. A gente chegou agora na parte do nascimento do Nicolas. A gente tá na parte da chegada do Nicolas. A gente falou do parto de Lala, falou das rodas, falou de algumas outras coisas, né? De desejos de Mônica, de coisas que ela achava de criança, enfim, dos medos dela e dos desafios que ela superou até então. E agora a gente tá na parte do Nicolas, chegando no Nicolas. Tá certo? Então a gente vai encerrar aqui essa live, vou salvar como parte 1, beleza? Vocês vão lá, tomam água, vão ao banheiro, fiquem à vontade e a gente volta bem rapidinho, tá? É coisa de no máximo 8 minutos, explodindo 10. É tempo de todo mundo correr, fazer o que tem que fazer e voltem. Voltem que é a parte mais importante, ó, pronto, vai derrubar. Eu vou salvar aqui e a gente volta já já depois dos comerciais. Beijo, até já, Mônica. Tchau.
Vai cair, cadê? Onde é que fecha? Meu Deus do céu, agora não sei nem fechar, velho. Deixa cair. É, vou deixar cair.